E Sal, os Estados Unidos vão conceder mais de 50 milhões de euros de ajuda à defesa a Taiwan. Quando olhamos para esta ajuda, e Sal, podemos aqui estar também a classificá-la como sendo uma forma de provocar a China? 500, na verdade, Essa é 500. 500. sim, sim. Certo. Esta é a visão da China, não é? A China preocupada com estes apoios militares constantes dos Estados Unidos a Taiwan. Este pacote é o maior dado num só ano pela administração dos Estados Unidos. Parece que cada ano que passa as cifras aumentam. O ano passado foi de cerca de 400 milhões de dólares, este ano sobe para quase 600 milhões de dólares de ajuda militar, de formação dos militares e dos serviços militares a Taiwan. Mas, para os Estados Unidos, esta ajuda decorre de um compromisso, de uma legislação aprovada pelo Congresso, né? Que é a chamada Taiwan Relation Act, que obriga os Estados Unidos a dar um apoio militar a Taiwan para mostrar sua capacidade militar, para garantir a sua, enfim, não se diria independência ou soberania, mas, enfim, para garantir a persistência do regime democrático de Taiwan. Para a China, isto é uma violação do princípio do One China Policy, mas, enfim, os Estados Unidos, em relação a esta componente, regem-se pela chamada ambiguidade estratégica, coopera com a China, mas, ao mesmo tempo, também mantém cooperação com Taiwan. A China deverá, enfim, arranjar formas de evitar que isto aconteça, mas também se encontra num beco sem saída, porque não pode obter duas coisas. Isto é, a China jamais obterá Taiwan e, ao mesmo tempo, manter boas relações comerciais com os Estados Unidos ou com o mundo ocidental. Não poderá acontecer isto, não é? E, nesta altura, se limita a criticar, não é? A mostrar-se em desacordo com o apoio militar que os Estados Unidos dão a Taiwan, mas, ao mesmo tempo, não se consegue desligar dos mercados financeiros, da relação comercial, econômica que tem com os Estados Unidos, porque é o seu principal parceiro comercial. Daí que, eventualmente, chegará uma altura em que a China, se quiser se reunificar com o Taiwan por via militar, deverá auto-isolar-se, fortalecer o seu mercado interno, eventualmente aumentar as relações comerciais com outros Estados e boicotar as relações comerciais com o mundo ocidental, preparando-se para tentar anexar ou, sei lá, reconciliar-se com Taiwan. Mas pretender invadir ou reunificar-se com Taiwan e, ao mesmo tempo, manter relações com os Estados Unidos, relações comerciais, diga-se, são duas coisas que não vão no mesmo sentido, não é? E nisto tudo, os Estados Unidos, como sempre, vão continuar a armar Taiwan, esperando que ela se fortaleça militarmente para tentar resistir a um eventual embate com a China. As perspectivas desta reunificação, cada vez que passam os anos, aproximam-se, isto é, a reunificação aproxima-se com o passar dos anos. O horizonte temporal que será ventilado num discurso do próprio presidente Xi Jinping nos primeiros anos do seu mandato era de até 2049, a altura em que a China iria comemorar os 100 anos da sua fundação enquanto República Popular. Quer dizer que ainda existem por aí 20 anos, um pouco mais, para tentar encontrar formas de fazer com que esta componente, esta problemática de Taiwan se resolva uma vez por todas. Mas também existem depois outras formas de fazer com que um Estado se reunifique com uma parte da sua história, com uma parte do seu território, com uma parte da sua população, sem que passe necessariamente por intervenção militar. Não é? Quer dizer que a China, eventualmente, se quiser se reunificar com o Taiwan, deverá usar mais instrumentos de soft power, de persuasão, de aproximação cultural, identitária, um nacionalismo chinês que promova a unicidade, a origem, a pertença comum do povo de Taiwan e o povo chinês, porque, ao fim e ao cabo, é o povo da mesma etnia, e esperar que, com o tempo, isto dê resultados. E até o curioso é que
o Kuomintang, que esteve na origem da guerra civil, que levou a que os homens saíssem da China para Taiwan, se no passado, durante a era de Mao Zedong, eram forças antagônicas, isto é, o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês, hoje em dia, curiosamente, é o Kuomintang a maior força que treme para a reunificação com a China. Não é? Quer dizer que as cartas de jogo mudaram. O que não aceita essa reunificação é a classe dirigente do partido no poder, também tendo em conta a sua filiação, a sua formação, as suas visões ocidentais e outras aproximações culturais que tem como ocidental. Mas também há uma outra componente essencial que a China deverá saber lidar nessa componente de reunificação provável com Taiwan, tem a ver com os princípios da democracia liberal que Taiwan professa. Não se pode pretender que os taiwaneses que professam a sua democracia neoliberal estejam a favor de reunificação com uma China de uma democracia popular, não é? Onde não existe, diga-se, o pluralismo de expressão. Eventualmente deverá criar mecanismos ad hoc de preservar a identidade política ou ideológica de Taiwan na sua procura de reunificação com Taiwan, porque se quiser anexá-la ou reunificar-se com Taiwan sem respeitar este quesito, que já faz parte do DNA político, cultural da população taiwanesa, também uma vez dentro do território chinês, hipotizando que haja essa reunificação, haveria divergências colossais de relacionamento político, de visões ideológicas e de princípios de uma parte à outra da faixa de Taiwan. Certo.